Olá, bem-vindos a mais uma edição do CâmaraCast, o podcast da Câmara Municipal de Macaé. Mais uma edição trazendo um líder de governo. Acho que é o primeiro líder de governo que eu recebo aqui, Luciano Diniz, vereador, líder de governo, vastíssima experiência na política. Bom demais te ter aqui, Luciano. Muito obrigado por ter aceito o convite. Que bom que você está aqui. Eu que agradeço, tá? Cumprimentar todos que nos assistem também. Bruno, estou à disposição aí para a gente fazer um papo aí tranquilo, para trazer um pouco da experiência desses meus quase 4 mandatos de vereador. Às vezes eu mesmo me pego assustado. Você vai ter que explicar por que esse quase 4. Porque estamos terminando o quarto, né? Tá. Falta um ano, né? Aproveitar para dizer que nós temos nossas redes sociais, @Câmara de Macaé, em todas as redes sociais, e o seu @ também, Luciano. Luciano Diniz. Luciano Diniz, direto. Instagram, Face? Instagram. Você gosta mais de qual rede social? Eu sou da época do Orkut, né? Nós somos. Então, assim, teve Orkut, teve Facebook e depois agora a gente usa muito o Instagram. Com avançada idade, não dá para eu entrar ainda no TikTok, entendeu? Eu acho que TikTok é pegar pesado pra gente. Deixa pra minha fazer amiga dancinha Isa, não vai rolar pra gente. Deixa pra minha vereadora Isa. Qual rede você mais gosta? Qual que te dá mais retorno? Instagram. A gente, inclusive, usa como ferramenta de trabalho. Né? Do mandato. Do mandato. Então, várias demandas e várias, por exemplo, quando eu preciso levantar alguma pesquisa de sentimento sobre alguma coisa, a gente usa o Instagram. Quando vem, por exemplo, quando a gente acerta uma rua na fronteira, aí um morador vê aquela postagem, pede uma rua da Virgem Santa, da Praia do Pecado, para ajustar também. Então, a gente usa muito o Instagram e todo pedido tem uma resposta. Entendeu? Eu acho que o Instagram realmente virou uma ferramenta de trabalho. De trabalho para todo mundo. E divulgação, né? Sim. Divulgação. Se monitora os acessos. Temos uma equipe de comunicação grande, né? Liderada lá pelo Elvis, que é formado. Sim. Tem o Elvis, tem a Mariana, formada também em publicidade. Temos o Glauro, também jornalista. Você conhece o Glauro, né? Assessor desses 4 mandatos aí. Tem o Matheus, que está finalizando psicologia. Eles 4 que são as nossas redes sociais que cuidam dela. Você sempre gostou, né? A gente sempre achou importante. A gente, na verdade, fez essa migração, Bruno, orientada por um amigo muito pessoal meu chamado Alcebide. Você lembra dele? Não, Bimbinho, de cabeça filho de Paulo Emílio. No meu primeiro mandato de vereador, em 2001 ou 2004, era papel. Aí, quando acabou esse primeiro mandato, veio o segundo, né? Depois eu fiquei um tempo sem ser vereador, porque teve aquela candidatura de vice-prefeito. Né? Aí depois veio o segundo mandato de vereador, ali eu migrei para redes sociais, para internet, mas Facebook, não tinha nem Instagram ainda. De lá para cá, a gente conseguiu aí chegar a uns, acho que 7 mil seguidores, tá? Mas Macaé, né? Seguidores daqui de Macaé. Você fala sempre para Macaé, né? A gente fala só para o público bem nosso mesmo, né? Muita gente, quando acompanha as sessões da Câmara e vê seus pronunciamentos, aparece ali embaixo escrito líder do governo. Mas você é um vereador. Como assim líder do governo? Então, ainda causa para algumas pessoas esse estranhamento. Então, eu queria que você explicasse o que é ser um vereador líder de governo. Então, no primeiro ano, Horta, foi o Guto Garcia. Né? O Guto Garcia, ele que não é mais pré-candidato, deve-se passar a bandeira aí para a pré-candidata Leandra. Aí, o combinado dele com o prefeito era 1 ano. Aí veio o falecimento do Dr. Eduardo. Né? Você se lembra disso? O Elvis pediu para eu ficar 6 meses até achar um nome lá na Casa Civil, a gente ficou. E quando finalizou aquele ano, o Elvis falou, Luciano, volta para a Câmara, que Guto, combinado com ele, terminou, ele queria que você assumisse a liderança. Né? Aí eu falei, para mim é um desafio, eu já fui vice-líder de governos anteriores, não precisamos citar nomes, né? Aí a liderança é quando você confia, né, que a pessoa vá fazer o papel de explicar os projetos de lei do governo e as defesas do governo, né? E também acatar as sugestões para o governo, né? Porque tem que ter um bom ouvido. E você tem que ter também conhecimento diverso para você passar por todas aquelas matérias. Então, vou te dar um exemplo. O que facilitou muito, Bruno?
Pouca gente acreditava na vitória de Welbert, né? Ganhou com 23%. Foi uma eleição bastante disputada. Eu coordenei, junto com Glauro, a confecção do plano de governo que o elegeu. Sim. Por ser engenheiro e ter muitos arquitetos, engenheiros ligados a mim, por ter uma veia do saneamento, né? Eu gosto dessa área de esgoto, dessa área de água, essa área também de drenagem de chuva. É uma coisa específica, né? Não é qualquer pessoa que gosta disso. Que gostar é muito específico. Então a gente juntou um corpo técnico de umas 40 pessoas, Bruno, para montar e escrever o plano de governo de Welbert. Na educação, no desenvolvimento, a Samanta, na saúde foi a doutora Adelma Henrique, que hoje está no Hemocentro, e o Alexandre, dentista, e a Luciene Aguiar, enfermeira, que está em Brasília, lá, 4º escalão lá abaixo da ministra de Saúde. Então a gente juntou essas cabeças que a gente entendia, Macaé. A Leandra fez junto com o Guto da Educação, que entendia da problemática e da nossa necessidade. Por conta disso, de ter centenas de vezes feito o filtro da nossa necessidade, óbvio que essa clareza ela veio desses 3 mandatos de vereador, porque eu sei o que acontece na Virgem Santa, eu sei o que precisa em Córrego da Pedra, eu sei o que precisa em Taparia, que é Enterrado do Imburo, na Matinha, na Fronteira, na Piracema, na Águas Maravilhosas, eu sei. Eu sei o que não precisa em outros bairros. Lugares que muitos macaenses nem conhecem. Nem conhecem, exatamente. Então, Bruno, isso foi um facilitador. Então o Welbert falou, não, o Luciano vai conseguir passar por todos esses assuntos e defender o governo. E já vamos aí para o último ano com muita tranquilidade. Eu acho também que é muito acreditada a minha personalidade, essa coisa da gente tentar convergir com serenidade ou divergir na serenidade. Porque, Bruno, você percebe no parlamento, tá tudo bem você pensar diferente de mim. A gente vai para o voto, vai perder ou vai ganhar, concorda? Acabou. Sim. Dali, nós vamos tomar um café, vamos conversar e tá tudo bem. Acho que eles entenderam, e a vereadora Isa também entenderam, que ali a gente é um plenário para a gente ficar com a liberdade de convergir ou divergir, e tá tudo bem. Então acho que isso ajudou muito, esse papel meu de conciliador, né? Principalmente nesse fla-flu que a gente viveu ano retrasado, né, de Lula e Bolsonaro. A gente ajudou muito a gente a se definir ali e vamos estabelecer uma relação. Macaé a gente está junto. O resto é todo mundo, cada um segue seu rumo. Você considera que essa boa conversa, essa boa arrumação tem produzido realmente muito em favor da cidade? Muito. Se a gente pegar o carro e for para algumas cidades aqui próximas, por exemplo, Campos, né, tá uma situação política dentro do plenário muito complicada, entendeu? Mas aqui, o Welbert, ele não tinha maioria. Ele tinha uma oposição. Mas o facilitador, eu acho que é o fato dele ter sido vereador, Bruno, e deputado. Saber conversar. Saber conversar. Então, por exemplo, quando a esquerda entra para o governo, é porque ela se sente contemplada dentro das pautas do governo, Secretaria da Mulher, né, a Secretaria de Questão de Igualdade Racial, né, aquelas pautas ali, elas foram contempladas, então a pessoa se sentiu identificada. E o partido do prefeito Welbert é um partido de centro-esquerda, né, mas ele sempre transitou no centro, o Welbert. Eu sempre transitei de centro-esquerda. Mas isso facilitou também o diálogo com as outras pautas, né? Mais conservadoras, as bancadas evangélicas, e está tudo bem. Então, assim, isso foi um divisor de água. Todos os embates, eu sempre, na liderança, falava assim, não tem problema nenhum, Prestes, você divergir dela, só votar, quem ganhou, acabou. Em alguns momentos na liderança você até um certo ponto pressionado a dar uma resposta rápida ou conseguir acalmar uma situação. Já teve votação Teve. Que você não tinha certeza do resultado?
É porque a gente tem que estar em sintonia, né, com o governo, né? Então, por exemplo, pauta SEDAI, eu já estou impedido de votar. Então, eu fico automaticamente... O prefeito sabe que essa pauta, eu sou funcionário, não vou... Servidor. No servidor, não vou votar contra meu pessoal. Mas é uma pauta única. Só tem essa pauta que eu tenho que... Eu estou impedido, não posso votar ali nessas matérias. Agora, teve uma pauta ali, que você vai lembrar muito bem, que foi o primeiro aumento de servidor. Sim. Né? E a casa estava muito cheia, né? E a gente tem uma prefeitura de 4 ponto alguma coisa bilhões por ano. Mas a maioria desse recurso não vem da arrecadação própria, que só a arrecadação própria pode estabelecer o aumento do servidor. Então, Horta, você vê um orçamento desse gigante e você dá um valor pequeno para o servidor, isso é difícil de entender, né? Por mais que você tenha chamado o servidor, feito conta, planilha, né? Aí aquele momento ali foi bem interessante, mas como eu sou de centro-esquerda e a minha origem de movimento universitário, movimento estudantil, eu fui criado nas manifestações. Então, um palanque na rua ou uma aglomeração de pessoas não é algo que me espanta, é algo que me acolhe. Como é que foi teu 2014? Naqueles movimentos do passe livre? Foi muito ruim, porque eu fiz um discurso na Câmara. Né? Achei um erro você tirar a presidenta, né? Acredito que aquilo ali tem um pouco de machismo também, bastante, entendeu? Porque eu acho assim, eu te elegi prefeito, no bom ou no ruim, você tem que tocar até o final. Sim. Você tem que entregar ou não entregar até o final. Depois, você vai eleger seu sucessor? Não vai. Você vai competir com o seu opositor e vai perder a eleição. E hoje está provado que aquela história de pedalada foi uma história. E de lá para cá, Bruno, a gente entrou numa espiral negativa muito ruim. Então, eu achei aquilo muito ruim para nossas vidas, entendeu? Eu acho que a Lava Jato, ela deveria punir as pessoas, mas não destruir o conhecimento tecnológico do país, porque destruiu. Isso afetou Macaé? Diretamente, né? A crise do petróleo, né? Diretamente. O Brasil todo foi afetado, né, com isso. E hoje a gente vive uma recuperação desse cenário no Brasil pós-2014. Eu ainda bem que o nosso programa é só municipal. Sim. Porque, né, mas o YouTube vai para o mundo inteiro. Mas nem é bom a gente estimular, porque o Brasil, ele cresce assim, né? 2,5% ao ano. Macaé cresce assim, entendeu? Então, Macaé, ela... uma curva muito melhor, né? Então, as pessoas... Quando você vê a cidade, tá muito engarrafada. Por que as pessoas estão vindo para cá? Porque estão trabalhando aqui, estão produzindo aqui, estão consumindo aqui. Por que você vê vários bairros com dificuldade de retornar para suas casas? É isso. Por que você vê dificuldade saúde? Por que a gente vive... Um dos maiores motivos da saúde não é só a gestão. A gente tem 265 mil moradores e 450 mil cartão do SUS. Ou seja, tem quase 300 mil pessoas que não são daqui... Mas tem um cartão daqui. Estão utilizando o serviço daqui. Então, se a gente sair daqui agora, for junto para o HPM, a senhora é da onde? A senhora é da onde? A gente vai ver. E não pode não atender, né? Tem que atender. Então, assim, Macaé está, nesse momento, muito demandada em todas as áreas, né? É esse crescimento que te levou a propor a criação da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico? Como é que isso chegou no seu mandato? A frente, Horta, é bem interessante. Nós temos aquelas comissões permanentes, né? Você conhece? Sim. São, acho que 16, se não me engano. O número exato eu não vou decorar. Eu estou na presidência da obra e estou no desenvolvimento econômico. Mas, por exemplo, quando você tem um problema grave, você tem aqui o problema do PCD e do autismo. Então, quando você tem um problema acentuado que não dá para resolver naquele contexto das comissões permanentes, você cria uma frente. Isso é uma analogia dos deputados estaduais e dos deputados federais. Essa frente, por exemplo, do autismo, da frente de parlamentar PCD, presidente Cezinha, vereadora Isa, Reginaldo e eu, ela está há 3 anos, ela foi para a gente encarar
de frente a questão da falta de política pública para as famílias que dependem do serviço público. Porque para as famílias que têm um plano de saúde, está tudo relativamente bem. Ela pode ter uma dificuldade, porque estão reclamando agora, inclusive, uma psicomotricidade, uma terapia, pode não ter psicólogo, a questão de fonoaudióloga, isso está mais ou menos resolvido. Mas para as crianças do público, ali estava uma dependência muito grande. Então a gente avançou 70%, falta 30%. Então essa é a frente do autismo. A frente da bike, Macaé tem 28 quilômetros de ciclovias projetadas. Será que é a maior do interior do estado? Não, a maior é Niterói. Niterói está anos-luz na frente de qualquer cidade. Sim. Por que Macaé tem essa viabilidade de ciclovia? Lagomar ou Parque de Tubo? Porque é plana. Sim. Então a gente tem pouquíssimos Parque Valentina Miranda, pontos altos assim. Então o prefeito, vamos recuperar, a gente recuperou as ciclovias, com a pintura, acendeu, né? Agora, por exemplo, vai começar a obra de Praia Campista até a Praia do Pecado para recuperar toda aquela ciclovia que já é bem antiga, aquela uma das primeiras, né? E é um litoral lindo ali. Também. Exatamente. Bonito demais. E as placas horizontais e verticais. A mobilidade, parabéns a Jaime aí, colocou. Então, a frente da bike foi para isso. Agora faltam quantos? Faltam fazer uns 18 quilômetros a mais de ciclovia para interligar toda ela. Aí vem a frente de despoluição da lagoa de Boacica. Essa lagoa tomava banho. Você tomou banho na lagoa? Sim, eu cheguei aqui em 2000. Usou ali? Usei ali, depois ela passou por um período bem ruim. Né, pior do que está? Do que está, sim. Eu vi aquela lagoa seca, inclusive. Você pegou aquela estação do Mutum ali ou antes? Funcionando. Funcionando? Aquela estação divisor de água, tá? Que ali ajudou muito a você reduzir o esgoto. A gente criou a frente, aí eu, vereadora Isa, Cezinha, Tico e Rafael Amorim, né? Eu estou presidindo ela. A frente de despoluição da lagoa é para a gente, tem 2 etapas. Primeiro é esgoto zero. É você não deixar mais entrar 1 metro cúbico de esgoto ali dentro mais, porque mesmo que seja tratado, não tem esgoto. Não tem. A gente, junto com o governo Elbert, delegou ao NUPEM a definição da metodologia de tratamento, porque, Bruno, tem dezenas formas de você resolver aquilo, mas a gente precisava escolher um. E assim, eu sou engenheiro elétrico, a Isa é advogada, Cezinha é empresário, né? Rafael Amorim é nosso representante da política animal, e Tico é um homem do campo. Então a gente ficou ali, temos que delegar, ou a gente contratava algum estudo para fazer, ou delegava. O NUPEM estuda aquela lagoa, Bruno, há 40 anos, idealizado pelo Chico Esteves. Então a gente delegou ao NUPEM a definição do modelo para a gente fazer para a gente ter esgoto zero. E cobramos a BRK para que ela fizesse as interligações de todos aqueles bairros do entorno. Moral da história, né? Não sei se tem como passar alguma coisa. YouTube não, né? Vai estar no YouTube, mas a edição nossa, ela leva um tempinho a mais. A gente não consegue colocar foto, né? Não desta forma. Tá, então... Nós podemos pensar até numa próxima. Tá. E a gente trabalhar isso. Então, por exemplo, Praia do Pecado, 99% de esgoto ligado, 1% não ligado. Mirante da Lagoa, 94% de esgoto ligado, 6% não ligado. Bairro da Glória, 92% só ligado, 8% não ligado. Então, a gente vai zerar esses poucos percentuais e vai ficar um canalzinho dos 7 que alimenta a lagoa, chamado Mulambo. Fica ali perto do Beco das Artes, não é aquele na beira, não. Sim. Da Anfilófilo Trindade. É um lá dentro. Eu nem conheço ali. Mulambo. Esse é o maior poluente, porque tem muita ligação clandestina que vai nele. E o NUPEM já pesquisou, o INEA já coleta dados ali semestralmente para levantar a vulnerabilidade. Aí a gente agora definiu com o prefeito, o NUPEM, o INEA, a Secretaria de Meio Ambiente, a intervenção, que é um jardim filtrante.
é um método que você consegue, através de um processo de jardim compactado numa área grande, você bota a entrada do esgoto ali e já sai, depois, vamos supor assim, depois de 900 metros quadrados de plantação, ele já sai do lado de lá totalmente tratado. Naturalmente. E aquela matéria orgânica de esgoto residencial, nós estamos falando da industrial. Industrial é pesado. É outra história. Aí aquilo se transforma em matéria orgânica para o crescimento da vegetação ali. E são vegetações propícias para esse tipo de coisa. Aí depois, de tempo em tempo, você vai podando e aquela matéria orgânica vai se transformando no caule de uma bananeira, no caule de uma flor, no caule de um mato, de uma taboa, né? Isso é muito bacana, isso é muito legal. E aí esses percentuais pequenos zeram. Aí a gente vai para a segunda etapa, de preferência a todos eleitos, né, se a gente puder, que é o lodo ali jogado. Quando você pisa na lagoa, você sente um afundamento ali. Aquilo é uma mistura de tudo, fezes inclusive. Aí aquele lodo que a gente vai pensar em tratar. Uma das sugestões dada é ir nos momentos de abertura, em que fica aqueles vários bolsões ali, a gente fazer um recolhimento daquele lodo. Com máquinas mesmo? Com máquinas, sem suspensão. Porque se a gente faz com água, aí a gente suspende aquela matéria orgânica toda, aí acaba de matar tudo que tem que matar. Agora, se a gente tira no seco, aí quando a água vai chegando, aquilo não vai ficar em suspensão, vai ficar baixinho ali. E por último, penúltimo, a frente de criação do plano de gerenciamento costeiro. Isso é uma determinação do governo federal para que a gente consiga ter... O que eu posso fazer na Imbitiba? Na Imbitiba vai ter o atracadouro, o porto da Petrobras, tem o pessoal lá, os anormais que nadam de manhã, e tem a intenção do governo de fazer, no último mole, um atracadouro turístico para 150 passageiros, embarcação de 150. Isso já gerou uma polêmica, inclusive. Tem uma polêmica, mas assim, vai ser todo mundo ouvido. Sempre, nada vai no rodo compressor. O governo Elbit, e assim funciona comigo, talvez senão não estaria na liderança. Sim. A gente precisa ouvir todo mundo, né? O prefeito, na hora que estiver pensando no projeto e tal, vai chamar moradores, todo mundo para ouvir. Então, o que eu posso fazer na Praia Campista? Eu posso cobrar para botar barraca na Praia dos Cavaleiros? Então, o gerenciamento costeiro é isso. É você definir o uso da sua área costeira. Isso é uma frente. Eu, Cezinha, o Marlon que criou, Michel, né? E mais uns 8 vereadores, que ali tem muita gente, a Rôndia, do filho de pescador, Alain, filho de pescador. Então, todos que têm uma relação com pescador, entram ali. E, por último, agora a frente de desenvolvimento econômico e cultural do centro de Macaé. É específico do centro. É específico. Por quê? São que horas? Agora, estamos gravando, são 8 horas e 10 minutos. Se a gente for agora para o centro, você vai ver que tem muita área deserta, você tem muitas casas desabitadas, você tem muitos prédios desabitados. Então, por exemplo, Eduardo Paes acaba sendo uma referência para a gente, né? Boa. Então, Eduardo Paes, não estou dizendo que tem que fazer isso aqui, ele criou a Rua da Cerveja, no meio do Rio de Janeiro. Da Carioca, antiga Carioca. Aquilo bombou, tá legal. Então, ele voltou a gerar possibilidade numa área que não é habitada, das pessoas fazerem um barulhinho até meia-noite, de happy hour, sai dali, já utiliza aquilo ali como área de lazer. Então, botou alguns restaurantes específicos para quem quer jantar. Então, a nossa ideia é revitalizar culturalmente e habitacionalmente, entendeu? Estimular as pessoas, porque quando você melhora a qualidade do entorno de vida, você estimula as pessoas. Tem gente que não quer morar em Rio das Ostras, entendeu? Preferia morar perto do trabalho, se tiver uma entendeu? boa oportunidade aqui, exatamente, ela acaba ficando. Então, e o Eduardo Paes tem até desapropriado alguns prédios. Ali no Porto, né? Que fecharam. Macaé tem prédios fechados. Desabitados no centro da cidade, entendeu? A antiga galeria Aloha. Fechada. Então, a ideia é isso. E criar também o estímulo econômico. Ele criou lá um tipo de relação, por exemplo, você quer montar uma
fábrica de picolé. Você vai ganhar um incentivo por tantos anos para você se estabelecer ali naquela região, para gerar circulação. Você quer montar uma delicatessen ali, você vai receber quero montar um café ali, um estímulo para você fazer. Então, nós estamos fazendo um copia e cola, né, dessas ações do governo Eduardo Paes, trazendo para a nossa realidade e ver o que é interessante. Obviamente, igual a lei do silêncio, a gente vai fazer junto com o governo, a parte do Rodrigo, do Desenvolvimento Econômico, vai estar junto, a parte do urbanismo, da Secretaria de Obras vai estar junto, todo mundo vai estar junto conversando para a gente achar o melhor projeto, entendeu? Essas frentes todas eu participo. O que eu fico impressionado é que você falou dessas 4 frentes, 5 frentes, sem olhar lugar nenhum. Você não viu um papel, você não puxou o telefone. Porque a reunião é semanal. Entendeu? E fica tudo na cabeça o tempo todo. Fica. É a prática da o vereança. meu trabalho é todo voltado para essas ações específicas, né? Então, isso está na ponta da língua, assim como as emendas, né? Impositivas também. Eu vejo você atuando ali na sessão e você responde tudo diverso o tempo todo. É uma capacidade. São 4 mandatos. Né? É uma experiência também. São 4 mandatos. Eu ia te lembrar de uma coisa muito bacana que você fez e que me tocou de uma forma muito especial. Acho que foi um requerimento seu pedindo 20% de gratificação para o pessoal do Hemocentro. Recentemente, aqui do lado. Aqui do lado, sim. Isso, o que te tocou, né? Foi o gestor lá, o Adelmo Henrique, que fez o plano de governo de Welbert. O governo anterior cometeu algumas injustiças com algumas categorias, entendeu? Eu não tenho nada contra a pessoa do governante anterior, eu só acho assim, que foram ações de certo ponto desnecessárias. Essa é uma categoria que foi castigada, porque se a gente... Agora, não está tudo fechado? Está tudo fechado. Mas se você agora precisar tomar um tombo ali, cortar uma veia significativa, perder sangue, tiver que tomar uma bolsa de sangue agora, são quase 9 da noite, né? A gente vai te levar para a UPA da Imbitiba, a UPA da Imbitiba não tem sangue, vai bater aqui, 10 horas, e vão estar ali 3 funcionários de plantão. Peraí. Se a pessoa que Pouca te atendeu na Imbitiba tá lá no plantão, ganhando o adicional do plantão, por que que tá aqui com o mesmo plantão não está recebendo? Então, por que penalizaram essas pessoas, entendeu? Se elas têm os mesmos direitos. Então, eu conversei muito isso com o prefeito e ele falou, Luciano, eu não tenho intenção. O Elbert, ele não tem... Nem a quem persegue ele tem intuito de sair perseguindo. Ainda mais alguém que tem direito, entendeu? Ele falou, não, faz o requerimento, vamos tentar resolver, até porque é um efetivo muito pequeno, entendeu? Que foi injustiçado. Sim, a causa do servidor é sempre uma causa que traz muito debate. Mas você se envolve sempre nessas causas de servidores. Eu vejo a sua preocupação. Principalmente nas correções dos erros do passado. Se você vê o que eu falei na última votação da questão dos fiscais, que estava lotada a Câmara, então, assim, essas bombas, elas estão estourando agora. Então, por exemplo, o governo anterior se vangloriza de ter deixado um recurso em caixa. Isso é muito bom, né? O governo deixou um recurso em caixa. Mas ele tirou alguns benefícios de forma abruptas e baseadas em nenhuma decisão judicial de diversas categorias, e isso agora que está pipocando. Aí, do nada, vem uma decisão judicial para pagar milhões de reais a uma categoria por causa de uma atitude não justificada judicialmente de um governo anterior, entendeu? Então, assim, para que deixar dinheiro? Para agora pipocar, então é um pouco de hipocrisia aí, na minha visão, entendeu? Era melhor você não ter feito esse tipo de gerado de problema para a categoria e deixado a coisa seguir seu fluxo, entendeu? Porque é muito difícil você cortar direito adquirido de servidor público concursado, entendeu? Tem hora que as pessoas reclamam de altos salários na prefeitura, a gente sabe que tem um teto, a gente sabe que uma determinada categoria não tem esse teto, mas, isso ali é lei, está garantido. Se algum prefeito for lá abruptamente cortar, o juiz imediatamente vai mandar pagar. Não tem como você dizer que aquilo ali é uma sujeira da pessoa. A pessoa estava lá, estava abrigada dentro da lei, fez, ganhou.
Entendeu? Considera o governo Elbert um governo legalista? Considero. Que cumpre, inclusive, determinações que às vezes nem são por força de lei, mas recomendações, ele sempre cumpriu. Considero, porque ele não tem esse desejo, essa perseguição. Eu conheço o Elbert há 20 anos, Horta. O Elbert não tem aquela coisa de... Você deu uma porrada nele, entendeu? Acabou, entendeu? Apertou a mão ali, zerou. Ele não vai ficar com aquela porrada guardada para lá na frente, daqui a uns 20 anos, de devolver. Porrada numa analogia, né, na vida. Então, isso já é um bom facilitador, entendeu? Que tem gente que vive dessas mágoas, né? Desses ressentimentos, dessas angústias. Isso dá problema físico, problema no estômago, problema no joelho, né? Então, ele não tem isso. Isso já é um grande avanço. E outra coisa que eu acho maravilhosa nele, e passados 3 anos ele permanece, porque assim, é muito difícil você manter-se na tranquilidade, gerindo uma cidade de mais de 4 bilhões de reais. Ele não perdeu a capacidade de ouvir, entendeu? Ele te ouve. Por mais que você pondere, às vezes ele não gosta do que ouve, entendeu? Mas ele tem ainda preservada a capacidade de ouvir, até porque ele não é obrigado a saber de tudo, né? Então, quando você tem a capacidade de ouvir, é porque você tem a humildade de reconhecer que você não é o todo-poderoso, não sabe de tudo. Queria entrar um pouco nessa área de político, de líderes. Você tem um político que você admira, que você acompanha, que tem como referência? Você tem essa pessoa na história? Não, na história... eu sempre tive uma veia de centro-esquerda, né? Então, por exemplo, o Mário Covas, governador de São Paulo, era da direita. Sim. Me amarrava no governo do cara, entendeu? Gosto muito do governo dele, né? O prefeito de Recife, não, mais recente agora, João Campos, gosto muito do trabalho dele, né? Pesquiso muito ali a gestão dele. O Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, meu amigo, inclusive. Gosto demais do trabalho do Rodrigo Neves, entendeu? Parlamentares, né? Parlamentares, eu gosto muito de Randolfo, né? Rodrigues, né? Eu tenho muita relação. Meu deputado Max Lemos, né? Inclusive eu mexi com o prefeito, que a última vez que a gente foi lá, né, o Max fez todas as nossas agendas, né? Aí no final assim ele levou a gente para almoçar, jantar no lugar ali próximo, né? Aí eu falei, não paga a conta não, Max, porque ele não votou em você não, só eu votei em você, ele votou no meu amigo Flávio Antunes. Não, Aí o Max toma um vinhozinho, né? Para com isso, Luciano, vamos beber para esquecer, vamos beber. Você outro dia brincou com o Paulo Paes sobre eleitores na Serra. Você falou, não, eu tenho 100 votinhos no Córrego do Ouro, não mexe lá não. Isso é muito normal, é muito natural, né? O Paulo Paes, ele veio de Córrego do Ouro com uma humilhação, né? Ele sai com 800 votos de Córrego do Ouro. Eu me lembro que aquela eleição que eu fiz 2.400 votos e perdi, eu fiquei a eleição toda na frente, o Horta, toda na frente. Aí do nada veio os votos de Córrego do Ouro, olha a Renata Paes, blum, atropelou, aí eu perdi a eleição ali. Paulo Paes é uma potência, né? Paulo Paes é um amigo, eu fui vereador com ele no meu primeiro mandato, então as pessoas entendem a nossa... Nós somos diferentes ideologicamente e tudo, mas a gente é muito próximo, né? Muito amigo, eu gosto muito dele, ele gosta muito de mim, eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha casa, né? Então o Paulo Paes é uma pessoa muito, muito boa. E agora estão no mesmo partido. Estamos no mesmo partido. E que desafio, hein? O Cidadania, o partido do prefeito, né? Só tínhamos eu, Alain e George, que George é do PSDB, mas a gente é uma confederação. Agora nós temos aí 11 companheiros aí, a gente vai para uma briga muito boa, muito saudável. São 11 gigantes, né? E as 6 mulheres, que não é brincadeira não. Temos aí, Janiane, Flávia, do aeroporto, trabalhou uma vida inteira dedicada, Janiane, fisioterapia e ecoterapia. Temos aí a do Barra Mares, Iracema. Barra Mares é considerada a UPA de referência de Macaé. Referência. Temos aí a nossa amiga
Lúcia do Mopan, Lúcia é a pessoa que mais me deu porrada na vida. Nossa, mas ela pode. Mas a causa eu permito e gosto, Sim. porque eu falo com ela, Lúcia, se não fosse a quantidade de pancada que você deu na frente parlamentar, talvez a gente não tivesse tido a velocidade de resolver. Essa semana a gente estava de novo com o prefeito para definir o centro de especialidade. Lúcia, um beijo, um abraço para você. Aprendi muito com essa mulher, inclusive. E temos também a nossa amiga Cremilda da Aroeira, né? Cremilda, um trabalho de muitos anos. Silencioso. Uma das mulheres mais votadas do município de Macaé. Sim. Esqueci alguém? Eu acho que não. São 6. Esqueci uma pessoa assim. Thaís Marinho. Uma causa Chegando de uma agora vida cidadania. inteira dedicada aí a diversas políticas de exclusão e ela no enfrentamento, tentando aí ajudar muitas pessoas que vivem aí sem as oportunidades por conta de condições sexuais, condições econômicas e por aí vai. Vai ser muito boa essa campanha. Eu estou muito curioso para quando ela chegar. E a gente deve retornar, inclusive, aqui numa nova entrevista, um pouco mais perto, se não, dentro já da própria campanha. Eu vou querer, já está aceito aí o convite para a gente estar aqui junto. Vamos tá? ter, porque a gente não pode encerrar as histórias. As histórias sempre continuam. Verdade. Então, a gente não pode encerrar uma entrevista e achar que tudo foi conversado e que novos pontos não surgiram e o que foi tratado aqui não será continuado, efetivado. Isso é muito importante. Por isso que eu queria... Já estamos caminhando, infelizmente, já para o finalzinho, mas tem uma matéria recente sua que eu acho que a gente até pode explicar um pouco mais. Qual? É sobre... Eu até anotei um aditamento do contrato da Artérios Fluminense. Você leu? Li. Horta, você é muito antenado, Eu hein? procuro saber o que meus amigos estão fazendo. É muito legal. Então, eu queria entender um pouco mais como funcionaria esse aditamento e o que vai trazer de bom para a gente. Então, vamos lá. Um abraço aí para Walter Schelles, presidente da Firjan Macaé, que foi a pessoa que instrumentalizou. Assim que houve a mudança do governo para o governo Lula, o Elbert foi o primeiro prefeito do interior a ser recebido pela Casa Civil, né? E por conta dessa proximidade de relação política, ele tinha diversas pautas. Eu fui com ele eu fui 2 vezes com ele, agora a última ele foi sem mim. Agora a gente vai de novo pela planta de fertilizante, provavelmente ainda em junho e julho. Então, essa primeira pauta do Elbert, acho que em fevereiro do primeiro ano do governo Lula, uma das pautas era justamente a duplicação da nossa BR-101. Essa parte de Macaé. Só que um trecho a concessionária não queria entregar. Mas o nosso trecho, que pega de Campos, Espírito Santo e tal, a concessionária queria entregar. E aí o governo federal fez a análise já para fazer uma nova concessão, uma nova licitação. Bruno, mais 3 anos, entendeu? Porque uma licitação é um inferno. Uma licitação dessa magnitude é um inferno ao cubo. Caramba. Uma licitação normal já é um inferno, uma ao cubo já é ao cubo. Então o que aconteceu? A gente teve a informação agora atualizada que não vai mais licitar, que a concessionária está aceitando uma prorrogação porque o contrato é muito velho, então é ruim para todas as partes, desde que faça alguns ajustes. Aí a gente precisa tomar pé desse ajuste e pedir celeridade. Aí nós estamos usando todas as forças, e o Walter é uma força imensa, né? Porque a Firjan local se comunica com a Firjan estadual e com a nacional, e aí tem o Frederico Dacim, tem a CDL também que faz essa força, e tem também o deputado Max que vai estar nessa agenda com a gente. Então a gente está pedindo uma agenda, né, junto nessa data que a gente for para o plano de fertilizante, para poder a gente ver e cobrar celeridade, já que não vai ter mais o processo demorado, que acelere o processo de renovação. Importantíssimo, porque a nossa região aqui sofre com essa pista única há muitos anos. Luciano, infelizmente a gente precisa terminar essa edição, mas já com a proposta, o convite, para a gente voltar daqui a uns 4, 5, 6 programas, a gente voltar, trazer até essas questões que nós levantamos aqui, algumas outras que eu queria muito perguntar ainda para você. Vou deixá-las aqui guardadinhas sobre o Parque da Cidade,
que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa... Muita coisa boa ainda para falar. Tem muita coisa para fazer. Então, Luciano, obrigado. Deixa uma mensagem para o pessoal no final que está acompanhando a gente. Então, é meu 4º mandato de vereador. Agradeço aí a toda a população que me acompanha, né? Eu tenho realmente muito mais elogios e impulsionamentos, né, positivos nas redes sociais. Eu acho que quem está comigo acredita bastante. Agradeço também meus colegas, minha colega vereadora, né, meus pares, né. Agradeço pela questão da liderança dos secretários do prefeito Elbert, né. Eles realmente a gente tem uma relação muito boa com todo o secretariado, né, até do mais difícil de relação até os melhores de relação. E agradeço a confiança também do prefeito Elbert Rezende, né. Estou aí pleiteando uma pré-candidatura a vereador, né. Eu não quero mais, eu quero o último mandato, eu não quero meu último mandato. Mesmo? Eu quero ver alguém no nosso grupo para me suceder, entendeu? Acho que a gente chegou a hora que a gente tem que ver outros horizontes. Mas eu quero quero muito mais esse último mandato, né? Eu vou tentar com a mesma veemência que eu venho tentando as que eu consegui. E é isso, eu me coloco à inteira disposição. Luciano A. Diniz, né? @Luciano A. Diniz é meu Instagram, Facebook Luciano Diniz apenas, tá? A gente se coloca à disposição aí de todo o público ouvinte para a gente estar fazendo uma relação de vereador e munícipe da cidade de Macaé. E agradecer a você aí por essa sua contribuição também nova aí, não sabia que vocês nem sabia que você estava aí nessa atividade. Fiquei muito feliz de ser você, Bruno, acompanha a gente há muitos anos, Sim. né? Eu já assisti muito você nas suas análises políticas, que são análises políticas coerentes, tranquilas, Obrigado. serenas, e que abordam a verdade, né? Eu gosto muito da sua forma de abordar. Parabéns, tá? Obrigado, Luciano. Eu que agradeço, maravilhosa sua presença. Também admiro muito o seu trabalho. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Então, gente, essa foi mais uma edição do Câmara Cast aqui na TV Câmara. A gente se vê no próximo episódio.